Fala galera, beleza? Ó, seguinte, vídeo de hoje eu vou passar algumas expressões, palavras e formas que o pessoal daqui da Irlanda fala, e aí é bom você ficar esperto porque algumas coisas podem confundir você. E se você caiu de paraquedas, prazer, Leonardo Bissoli, e aqui você vai receber dica de inglês, beleza? Bom, vamos lá, tem muita expressão, mas eu vou pegar algumas com base na minha experiência, os anos que eu tô morando aqui na Irlanda. A primeira que você vai escutar por aqui é under the weather, mas não tem nada a ver com o tempo não, cara. Aqui é o seguinte, quando a pessoa tá passando mal, ela não consegue trabalhar, ela fala isso daí. Não te vi ontem no pub, rapaz, o que aconteceu? Aí a pessoa vai falar aquele sorry, que todo mundo aqui fala sorry, aí ela vai falar o seguinte, sorry, I was under the weather. Então você já anota essa aí pra você não passar vergonha. Se o cara falar isso, você falar, rapaz, o tempo não tá muito bom mesmo não. Segundo, eles usam a palavra arseways pra representar que alguma coisa foi feita de forma errada. A palavra separada, somente arse, pode ser usado para idiota, retardado, esse tipo de coisa. E aí eles colocaram ways aí tudo junto para representar isso daí. Eles também usam muito where's the jacks para perguntar onde que fica o banheiro. E para colocar roupa no varal, você pode falar today is drying out. A próxima expressão é Christ on a bike. Isso quer dizer mais ou menos, mano, não tô acreditando no que tô vendo. Isso é muito usado quando acontece alguma coisa do nada e o cara solta essa expressão. Outra coisa também, isso daqui é mais encoque, né, cara? Porque aqui você sabe que tem aquele sotaque puxado. Tipo assim, você tá no pub, aí o cara fala assim, eu posso pegar essa cadeira? Aí a pessoa fala, yeah. O que quer dizer, sure, ok. Então, rapaz, se você ouvir yeah, o cara não é gago não, entendeu? É isso mesmo, eles falam isso daí direto. Seguindo a expressão, a gente tem on the Todd. I'm on the Todd, que significa quando alguém tá sozinho no pub ou de forma geral é uma pessoa sozinha. Inclusive essa expressão vem de uma história bem triste, rapaz. O cara era jockey americano, o Todd, então a mãe morreu muito cedo e o pai o abandonou. Eu lembrei de uma outra situação aqui que não é uma expressão, é mais uma gíria e forma de falar, tipo um sotaque mesmo. O que acontece? Como eu trabalho numa empresa que praticamente é 99% Irish, então tem gente de Limerick, de Cork, de Dublin, então a gente acaba percebendo os sotaques quando eles vão falando. Por exemplo, what? Aqui em Cork eles praticamente resmungam, e aí a pessoa quando não entendeu alguma coisa, a outra fala, what? Eles não completam a palavra. E já em Limerick é pior ainda, o cara meio que resmunga. Ao invés de ele falar what, ele fala ah. O cara parece estar meio com fome, mas assim, é padrão, eles falam assim mesmo. Seguindo a gente tem a famosa palavra grand, que representa ok, that's grand, all grand, e é isso aí. Agora você fica esperta nessa daqui, se algum cara falar assim, I will call you, você pode esperar que o cara não vai te ligar não, ele vai apertar a campainha aí da sua casa. Se ele quiser ligar pra você, ele vai falar I will ring you. E se for um cara aqui de Cork local, provavelmente ele vai falar I ring, ok? Uma outra frase bastante utilizada também, quando você encontra alguma pessoa, o cara fala assim, what's the story? E se algum dia você for lá em Donegal, norte da Irlanda, porque eu tenho um amigo que é de Donegal, lá do trabalho, então ele conta algumas histórias, rapaz, lá é puxado. Por exemplo, se você chegar lá e quiser ser formal, falar com as pessoas, yes sir, esse tipo de coisa, lá não funciona muito bem não, porque se você falar yes sir, você tá chamando alguém pra briga, é só lá que é assim, a Irlanda inteira você pode falar yes sir. Lá no caso você tem que falar well sir para representar que você está falando de uma forma formal com a pessoa. Inclusive essa expressão é tão peculiar que se você falar com a galera daqui, eles nem sabem essa diferença. Então provavelmente o irlandês aqui que se for lá, ele vai tomar porrada também. E o pessoal do sul aqui, rapaz, eles se borram de medo do pessoal do norte, porque teve aquele negócio do IRA, a época do The Troubles, esse tipo de coisa. Inclusive no meu canal da Irlanda tem um vídeo lá 100 anos da Irlanda que explica a história, esse tipo de coisa. Então quem tiver interesse, dá uma olhada lá depois. Bom, seguindo aqui, uma coisa bem interessante da Irlanda é o seguinte, apesar de ser um país pequeno, você pega 30 minutos de carro, parece que você já tá em outro planeta, rapaz. As pessoas falam diferente, cheio de sotaque, é ovelha pra todo lado, então assim, é um país bem interessante. Uma outra expressão muito utilizada, principalmente pelas mulheres, é That's Fab, que é a abreviação de Fabulous. A versão masculina seria That's Savage. E a forma de agradecimento aqui, eles utilizam também Thanks a Mil, que no caso Mil seria a abreviação de Million. Uma outra frase que eles usam muito também é a seguinte, what the heck? Seria mais ou menos o nosso, que diabo é isso, bicho? E uma outra palavra que eles usam muito para surpresa, esse tipo de coisa, é Jesus. Como é um país muito católico, muitas pessoas não utilizam o nome de Jesus em vão. Então, ao invés de eles falar Jesus, muitos deles preferem falar Jesus. Uma outra frase também que eles utilizam bastante como forma de ironia é It's a joke. E basicamente é a mesma coisa
aqui o português. Ah, esse país é uma piada, isso aqui virou piada. Uma outra frase que eu escuto com uma certa frequência é a seguinte: Driving me up the wall. Lá no trabalho é toda hora essa frase, rapaz. E principalmente se eles não conseguem sair de um problema, aí eles ficam falando isso. E uma outra expressão aqui para você utilizar no pub, ou se você escutar para você não passar vergonha, é a seguinte: Will you have a mineral? Que nesse caso ninguém tá pedindo água mineral não, rapaz. Eles estão pedindo refrigerante. Se você for pedir água mineral, você tem que botar o famoso water no meio. E uma outra coisa que você tem que ficar esperto aqui é quando eles forem falar as horas. Bicho, você fique esperto, que é o seguinte. Inclusive aconteceu uma história com a figura que isso foi verdade, tá? O cara falou o seguinte: ó, eu vou estar lá no pub half 8. Aí o cara meio que fez as contas, né? Half 8, pô, metade de 8, então o cara vai estar lá 4 da tarde. Mas no caso aqui, half 8 significa 8 e meia. Aí, rapaz, o cara chegou lá no pub 4 horas da tarde, ficou esperando, ligou pro cara e falou assim: bicho, eu já tô esperando aqui umas 2 horas, cadê você, cara? Aí o cara falou o seguinte: rapaz, eu falei com você 8 e meia, o que você tá fazendo aí no pub essa hora, bicho? Ó, rapaz, você fique esperto com esse negócio de hora, principalmente pra você não perder entrevista ou chegar na entrevista 4 horas antes, beleza? E uma outra expressão pra representar os nossos bons tempos, né, bicho? Eles falam a way of time. Bom, galera, acho que é isso. Inscreva-se no canal e eu espero que eu tenha ajudado com essas expressões. Um grande abraço e até a próxima.